Feche seus olhos. Vamos orar, Pai, mais uma vez, né? Pai, obrigado por esse tempo maravilhoso, de louvor, de adoração. Um momento, ó Pai, de nós experimentarmos, rememorar o que o Senhor fez por nós. Um momento, ó Pai, de nós adorarmos ao Senhor com o nosso dízimo e com as nossas ofertas. Obrigado por esse tempo. E nós pedimos ao Senhor que a graça do Senhor, que a misericórdia do Senhor continue invadindo este lugar, invadindo cada casa. Que a palavra do Senhor, ó Pai, possa vir ao coração, à mente de cada pessoa que está e que estará ouvindo essa mensagem, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos lá. Eu quero ministrar nessa noite, começando com uma pergunta, né? De que lado que você está? Hoje o que nós temos ouvido na mídia, nos telejornais, de que lado que você está? Né? E aí, não só lá, mas parece que de todo lado que você vai, as pessoas querem que você tome um partido, né? Querem que você tome uma posição. Mas de que lado que você está? Você está do lado do nós? Você está com nós ou com eles? Né? E aí vem a polarização. Então você tem que estar de um lado. E a minha pergunta para você nessa noite é: de que lado que você está? Se te perguntarem nessa noite, você está do lado de cá, do lado de lá, você está no meio, né? Aonde é que você está diante da polarização que nós estamos vendo não só no Brasil, mas em todo o mundo? E eu quero começar, a navegar em algumas águas aqui, e talvez não vai ficar tão claro nesse primeiro momento aonde eu quero chegar, mas nós temos um problema para resolver, é de que lado você está. E para nós resolvermos esse problema, de que lado você está, a gente tem que entender um pouquinho, o mínimo da nossa história, né? Da história que levou a toda essa polarização. Eu não vou falar a história da política, não, mas eu quero citar um pouco da história nossa como brasileiros, muito breve, porque aquilo que eu quero falar talvez é maior do que a nossa história como brasileiros. Mas eu quero começar lá em Gênesis. Toda a problemática começa em Gênesis. Deus criou o mundo, criou o céu, criou a terra, Ele criou os pássaros, Ele criou a lua, as estrelas, Ele criou todas essas coisas, e no final Ele criou o homem e aí Ele descansa. É mais ou menos isso a criação. E aí depois que Deus cria tudo isso, Ele cria o homem, Ele está se relacionando com o homem, acontece algo no Gênesis, né, nesse princípio da criação. O pecado entra na história da humanidade. O pecado, ele foi, digamos assim, ele invadiu o paraíso, e a partir daquele momento, o pecado, ele entra na história da humanidade. Então essa é a história lá do Gênesis. Nós temos a história, não sei se vocês já tiveram essa curiosidade, né? Vocês leem a Bíblia e ouvem falar assim, judeus. Aí vocês leem a Bíblia de novo e ouvem falar assim, hebreus. Aí vocês leem a Bíblia de novo, ouvem as pessoas falando assim, israelitas, né? Falando assim, mas quem que são os judeus, quem são os israelitas e quem são os hebreus? Quem são essas três categorias? São a mesma. Nós estamos falando do mesmo povo escolhido por Deus. Mas a gente muitas vezes vê judeus, vê israelitas, e aí a gente vê hebreu. Então vamos começar esse desenho falando quem são os hebreus. Os hebreus são os descendentes de Éber. Éber, ele figura na história, né, como um dos descendentes de Noé, de Sem. E ele figura na história, lá, vocês vão lembrar da Torre de Babel. E ele não quis fazer parte daquilo que estava sendo construído ali. E aí Deus fala assim, bom, já que você não quis fazer parte disso, o povo que vai partir de você, Éber, vai ser o povo hebreu. Então Deus honra ele e deixa ele com a língua dele. Então é o povo de fala hebreia. E os israelitas, e aí vocês vão lembrar daquela linda história bíblica de quando Jacó, ele luta com Deus. Então naquele momento que ele luta com Deus, aí Deus fala para ele assim, agora, então você não vai mais se chamar Jacó, agora você é Israel. E aí a gente vai lembrar
Abraão, Isaac e Jacó. Então tem uma promessa sobre aquele povo. E aí então nós podemos falar então que aquele povo também são os israelitas. E aí, qual que é o terceiro? Os judeus. Mas esse povo também é o povo judeu. E aí nós vamos lembrar das 12 tribos de Israel. E a tribo que era mais famosa, ou a tribo que era de mais exponencial, era a tribo... Qual tribo que era? Qual tribo, gente? De Judá. E aí vem a origem então, os judeus, porque eles originaram da tribo de Judá. E no final faz tudo parte de um povo só. E aí Deus faz o quê? Ele pega e dá para esse povo dele um pacote de lei, dá um código civil para eles. Dá um pacote de leis e fala assim, olha, essa é a constituição de vocês. E a gente sabe na história que o pessoal não conseguiu cumprir todas as leis ou os códigos civis que Deus estabelece para ele. E vamos para a história, então nós falamos da história do princípio, nós falamos da história do povo hebreu, judeu, os israelitas, mas nós precisamos falar um pouco da nossa história, né, da onde nós viemos, qual que é a nossa origem, né, para toda essa polarização. Então nós, brasileiros, fomos colonizados, né, por Portugal. Então foi mais ou menos assim, existe uma datação de 22 de abril de 1500, Pedro Álvares Cabral desembarca lá na Bahia, onde é o Porto Seguro. Vamos viajar para Porto Seguro, que é uma terra linda, maravilhosa, muito boa para viajar, mas não agora, vai deixar para ir depois da pandemia. Então ele desembarca ali, e ele começa então um processo de explorar a terra, começa um processo de exploração. E quando ele chega, ele vem enviado de Portugal, e aí ele traz também junto ali os parceiros para fazerem negócios. Então ele traz com ele os franceses, ele traz com ele lá os holandeses, ele traz com ele os ingleses, ele traz essa galera, e aí essa galera toda está rodando no Brasil, está colonizando o Brasil. Junto com ele também veio a igreja, o Estado-igreja, que na Idade Média era praticamente uma coisa só. A igreja influenciava o Estado influenciava a igreja, era uma coisa só. Então a igreja ela teve um papel importante desempenhado na história do Brasil, e principalmente através dos jesuítas, que desenvolveram um trabalho muito bom, nas escolas de alfabetização dos indígenas e etc. Então começa toda essa história do povo brasileiro. E aí a gente vai caminhando, o Brasil ele se torna independente na figura de Dom Pedro I. Ele vai lá e grita independência ou morte às margens do riacho Ipiranga, apoiado ali por um cara muito famoso, José Bonifácio, e eu esqueci o resto do sobrenome dele, mas foi o cara que mais influenciou Dom Pedro I. Mas, caminhando na história, entra uma figura chamado Marechal Deodoro da Fonseca, e aí ele arma todo um golpe, gente. Olha que palavra, não sei se vocês já ouviram isso na mídia, golpe. E aí ele arma um golpe, e ele depõe o rei, manda o rei de volta, fala assim, se você não voltar a gente te mata. E eles estabelecem então a democracia. Eles estabelecem a democracia, que é aquela que nós temos hoje. Então eles depõem o rei, manda a monarquia embora, e fala assim, agora então nós não somos mais o Brasil, digamos, império, agora nós somos os republicanos, e estabelece isso. E aí nós vamos caminhar na história, e aí vem mais alguns golpes, e aí vem o famoso golpe militar. Em 1964, todo mundo conhece um pouco dessa história, muito comentada, e principalmente nos últimos 2 anos, o golpe militar. E aí os militares eles dão um golpe e tomam o poder para eles, e 20 anos o Brasil, digamos assim, foi instaurada a ditadura militar no Brasil. E a gente conhece essa fatídica história de que depois da ditadura militar, nesse período da ditadura militar, eles permitem que a esquerda, na verdade surgem alguns movimentos, e um dos principais movimentos que surge nessa época é o movimento marxista, liderado por uma esquerda naquele momento. E aí eles, como não conseguem
fazer a revolta deles, ou a reforma que eles queriam, o governo naquele momento permite que eles entrem nas universidades, que eles entrem nas mídias e nas artes, e eles tomam conta das universidades, das mídias e das artes. E aí vocês vão entender a influência que nós temos, né, da esquerda nesses três contextos a partir daquele momento para aquilo que nós vivemos hoje. Então, o Brasil, ele foi nascido, criado, né, debaixo de duas palavras básicas: exploração e golpe. Então, chegou aqui os portugueses para descobrir um novo mundo, e eles descobriram o Brasil, eles usaram o Brasil, eles exploraram no Brasil o pau-brasil, a riqueza, os minérios que o Brasil tinha. E aí, o Brasil, ele é estabelecido então em cima de duas palavras-chave: exploração e golpe. Então nós ouvimos aqui agora a história do comecinho, né? Todo mundo está, digamos assim, cabeludo de saber do Gênesis, como é que foi essa criação, principalmente para nós criacionistas. Nós ficamos sabendo então, pelo menos a diferença desses três nomes da história do povo judeu, hebreu e israelita, e nós agora estamos sabendo um pouquinho da nossa história, e que a nossa história, ela, dos brasileiros, nós somos colonizados pelos portugueses, holandeses, franceses e um pouco da influência dos ingleses, mas duas palavras-chave determinam a nossa origem principal: exploração e golpe. E aí eu não sei se é mera coincidência essas duas palavras reverberarem tanto, né, no nosso contexto e no nosso cotidiano: exploração e golpe. E talvez uma terceira que está dentro dessa exploração: corrupção. Política. O que é política? É a arte de guiar ou influenciar o modo de governo pela organização de um partido, é a influência de uma opinião pública, é a aliciação de eleitores, etc. Mas a gente pode ter a política também, aquela política da boa vizinhança, né? A urbanidade, a cortesia, então a famosa politicagem, a política da boa vizinhança. E nós temos alguns sistemas, né? Eu vou falar do sistema capitalista, olha só. Sistema econômico baseado na legitimidade dos bens privados e na irrestrita liberdade de comércio e indústria, com o principal objetivo de adquirir lucro. E aí nós temos o socialismo, uma doutrina política e econômica que prega a coletivização dos meios de produção e distribuição, mediante a supressão da propriedade privada e das classes sociais. E nós temos o famoso comunismo. É uma ideologia política socioeconômica que pretende promover o estabelecimento de uma sociedade igualitária, sem classes sociais, baseada na propriedade comum dos meios de produção. E aí nós temos também o seu liberalismo, uma doutrina baseada na defesa da liberdade individual, nos campos econômico, político, religioso, intelectual, contra as ingerências e atitudes coercitivas do poder estatal. E aí nós temos esse compilado de doutrinas, todo esse compilado de ideias que estão expressamente sendo ditas hoje no nosso cotidiano. Nós estamos ouvindo muito sobre isso, e eu quero ler um versículo, quero começar a minha pregação. Então eu trouxe para você algumas histórias, história do Brasil, história de Gênesis. Eu trouxe um pouquinho para vocês entenderem o que é o capitalismo, o socialismo, o liberalismo. Não é esse o motivo da pregação hoje, mas vocês precisam ouvir isso para vocês pegarem a mensagem no final. Eu quero ler um versículo, mesmo assentado, você que está na sua casa, eu acredito que você não vai levantar da cama para ler, mesmo deitado ou sentado no seu sofá. Apocalipse 3, 15 a 16, uma carta à igreja a Laodiceia, diz assim: conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente, melhor seria que você fosse frio ou quente, assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Apocalipse 3, 15, 16. Olha só, isso é forte. Por que eu citei? Faltou eu citar, eu quero citar ele e já falar por que eu citei os outros. A reforma protestante também veio nessa onda da Idade Média, de 1500, né, os 500 anos
da reforma. Os caras da reforma, a reforma protestante, esse movimento que surgiu, eles literalmente revolucionaram a história, criaram melhoria em termos de universidade, escola, de sociedade, né, de o trabalho social que eles implementaram, foram trabalhos incríveis, e eles não perderam o esmero pela palavra, eles não perderam o temor pela palavra, e eles nunca pararam de falar do amor de Jesus, e eles estavam influenciando o mundo em todas as esferas. Então essa foi a reforma protestante. E por que eu estou citando tudo isso? Os caras da reforma, eles influenciaram o mundo e não perderam o amor de levar o evangelho. E aqui a gente vai ler assim, olha, conheço as suas obras, sei que você não é quente nem frio. Essa galera que fez essa reforma protestante, os caras com certeza não eram mornos e não eram frios. Os caras com certeza eram quentes. E a minha pergunta para você agora, para você começar a pensar, de que lado você está? Tendo em vista a história que está sendo contada, de que lado você está? Lembra que o povo judeu, eles também ganharam uma Constituição. Lembra que o povo brasileiro ganharam uma Constituição. E qual foi a mera semelhança entre essas duas Constituições? Nenhum dos dois povos conseguiram cumprir. Por quê? Porque lá em Gênesis, algo acontece, o tal do pecado entra na história da humanidade. Por que eu estou citando os políticos e esses poderes econômicos? Porque nós passamos muito tempo das nossas vidas, do nosso tempo cotidiano, discutindo qual seria a melhor forma. O capitalismo, o socialismo, o liberalismo, neoliberalismo, qual desses sistemas seria o melhor? E aí a gente vai ver os caras da reforma. Os caras da reforma, eles não estavam preocupados com o sistema, mas eles estavam preocupados com o amor e com o temor à palavra de Deus. Eles estavam preocupados com outra coisa para aquele momento. Nós gastamos o nosso tempo com coisas que não, ou que estão aquém daquilo que Deus fala para mim e para você gastarmos o nosso tempo. Então, diante de tudo isso que está acontecendo, de que lado você está? E a pergunta é, você fica se perguntando isso, qual que é o melhor lado para mim estar, na direita ou na esquerda? Agora eu estou no centro, não, agora o Bolsonaro fez isso, eu estou com ele. Não, mas o pessoal da esquerda, eles têm uma ideia muito interessante. Não, mas agora eu acho que eu tenho que ter mais isso aqui, ó. Eu tenho que ter um pouquinho mais, e nós gastamos o nosso tempo com isso. E Jesus fala, não Jesus, mas o profeta Ezequiel fala, com certeza Deus usando esse cara, lá em Ezequiel 36, 27 fala assim: porei o meu espírito em vocês, e os levarei a agirem segundo os meus decretos, e a obedecerem fielmente às minhas leis. E eu e você, nós estamos preocupados com qual sistema político vai dar mais certo. Nós gastamos o nosso tempo na frente da televisão discutindo qual que é o sistema que vai dar mais certo. E eles passam do outro lado, controlando eu e você, nos alienando a ver qual desses vai dar mais certo, em vez de nós fazermos igual os caras da reforma. Porque as leis que vão dar certo, o povo de Israel, o povo hebreu, o povo judeu, falou assim: Deus, olha aquelas nações em volta, dá para nós reis, igual eles têm, porque assim talvez nós vamos ser mais felizes. Nós não queremos essas leis aqui que o Senhor está dando, nós queremos elas aqui, nós queremos um rei para nós, um rei que nos governe. E aí Deus olha e fala assim: vocês estão desprezando as minhas leis. E Ezequiel, ele avisa, fala assim: olha, porei o meu espírito, o Espírito Santo em vocês, e os levarei a agirem segundo os meus decretos, e a obedecerem fielmente às minhas leis. E a minha pergunta continua: você está com nós ou com eles? Você é de direita, de esquerda, de centro? Você é um neoliberal, um liberal? Você é o que você é? As pessoas têm te obrigado a tomar um partido, e eu faço a seguinte indagação para você: se você entra para algo partido, já começa meio ruim, porque está partido, não está íntegro. Então, cuidado com o tomar o partido,
porque o nome já fala, na integralidade do nome, está partido. Eu tenho um partido, eu tenho uma parte. Jesus não fala que veio para parte, ele fala que veio para um todo, aquele que nele crê. Ele não veio para uma parte, ele veio para o todo. Então cuidado para você não ficar com uma parte, cuidado para você não ficar partido. Amém? E olha só a sugestão que Paulo dá para a gente. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade que está se colocando, contra o que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem, trazem condenação sobre si mesmo. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça, para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. E por isso também que vocês pagam imposto, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a este trabalho. Deem a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, e se temor, temor, se honra, honra. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. Pois estes mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem nesse preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, saírem da frieza, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e vistamo-nos com a armadura da luz. Comportemo-nos com decência, como com quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Romanos 13. E a pergunta agora é, depois dessa sabatinada de Paulo na gente, Paulo pegando a gente, esfregando a gente, por que Jesus realmente veio no mundo? Ele veio para resolver o problema. E qual que era o problema que foi criado lá no Éden? O problema do pecado. Então o problema do pecado, Deus tentou resolver com a Constituição, mas nós como seres humanos, nós não conseguimos. E aí precisava resolver esse problema, o problema de reconciliar nós com Deus, fazer de novo uma nova aliança, porque nós, com a velha aliança, nós não conseguimos cumpri-la. E aí Deus olha e fala assim: eu vou precisar reestabelecer essa aliança, porque a aliança foi quebrada no Éden, eu dei um testamento para eles, não conseguiram, eu preciso refazer essa aliança com eles de alguma forma, porque eu amo demais esse povo, e eu quero esse povo para mim, e por o amor deles, agora eu quero todo o povo que está aí, eu quero todo mundo agora, todo aquele que nele crê, todo aquele que em mim Deus crê, será salvo. Deus, ele veio para isso. Lá no céu houve também uma revolução, só que a revolução que o diabo quis fazer não deu certo. Ele foi lá, fez o santinho dele, panfletou no céu, levou 1/3 dos anjos, mas ele não conseguiu dar o golpe nesse império, nessa teocracia. Ele tentou, mas o golpe lá não funcionou, porque as leis verdadeiramente funcionam no céu. Ele tentou até dar o golpe, mas não conseguiu, ele caiu. E agora a Bíblia fala que a terra jaz do maligno.
E aí Jesus vem para a terra para resolver esse problema, com essa missão. Aí ele olha e fala assim, a Bíblia fala que o mundo jaz do maligno. E olha só o que Jesus fala. Disse Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. João 18:36. Então por que Jesus veio? Jesus veio mais uma vez para refazer essa aliança perdida. Ele veio para morrer no meu lugar e no seu lugar. E aí até parece na história, quando nós lemos, que Jesus ele veio tomando partido. Fala assim, Jesus veio como revolucionário. Sim, ele veio como revolucionário. Ele criou, ele provocou uma revolução, não a rebelião. Ele não se rebelou contra aquilo que Paulo falou. Ele provocou uma revolução na forma de fazer as coisas. Aí o pessoal fala assim, mas Jesus era socialista? Ele queria tirar, era o Peter Pan, tirar dos ricos e dar para os pobres? Não. Ele fala assim, olha, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E acabou. Quebra a narrativa de que Jesus era comunista e socialista. Ele fala assim, olha, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Vamos para cima. Ele não deu um golpe, ele provocou sim uma revolução. Ele veio com um propósito, e ele veio com o propósito de nos libertar do problema que foi criado lá no Éden. No Brasil, tentaram uma teologia chamada teologia da libertação. Nesse processo também, né, de tirar o pessoal, os portugueses daqui, né, vieram, isso em 1964 para frente, tentaram criar a teologia da libertação. O que era a teologia da libertação? Lembra que eu falei para vocês que o marxismo cultural ele entrou nas escolas, nas universidades e na cultura, e eles tentaram colocar isso dentro da igreja, que era uma igreja bem unida, bem próxima, e até hoje funciona assim com o Estado. E eles falaram assim, então, agora vamos pegar essa teologia da libertação, vamos colocar lá. O que era a teologia que eles criaram da libertação? É que existia o burguês, o rico, que oprimia o pobre, que é uma teoria, a gente sabe, marxista. O burguês, o chefe, o policial, a figura da autoridade sempre oprimindo o outro. E eles tentaram colocar isso dentro da igreja, mas não conseguiram. E o único que veio de fato trazer a teologia da libertação foi Jesus. Ele veio literalmente para libertar a gente do pecado. Ele veio para tirar essas escamas. E olha só o que Jesus prega. Talvez algo que nós nunca vamos entender, é esse reino de Deus, que é tão falado. Vamos estender o reino de Deus na terra. Vamos provocar uma revolução, assim como Jesus provocou, estendendo o reino dele. E olha só o que é o reino de Jesus. Jesus se ira, mas não peca. Joga a mesa para cima, mas ele não peca. Aí Paulo fala assim, olha, prefiro, se você tiver que escolher alguma coisa, escolha perder. Jesus fala assim, olha, se te bater de um lado, dá também o outro. Olha só o reino de Deus, olha só como é esse reino. E para tudo isso, nós precisamos de uma coisa que foi falada lá acima. Para toda essa vivência que nós precisamos, é de algo que no mundo que nós vivemos está em decadência, que é o amor um pelo outro. E a gente ouve muito falar do amor próprio. Você precisa ter amor próprio. E eu verdadeiramente acredito nessa fala, que você precisa ter amor próprio. Só que não dá para você ter tanto amor próprio, que esse amor próprio ele se torna um amor fútil, egoísta, e que te torne o centro da sua vida. Eu e você, nós não somos o centro, nós somos coadjuvantes, nós temos a nossa história, mas o centro de toda a história, de toda a narrativa, minha e sua, e a narrativa do mundo, é Jesus Cristo. Simples assim. Nós não somos o centro. Muitas vezes a causa que você defende aqui com tanto esmero, se é que você defende alguma causa, se é que você defende alguma coisa, se é que você defende alguma coisa, o seu trabalho, aquilo que você rala com tanto esmero, eu quero falar para você, cuidado, para que você não se torne um humanista, e você ache que aqui na terra vai ser o reino de Deus, e você faça as coisas com tanta vontade, fazendo para Deus, achando que aqui vai ser
o ápice da vida cristã. Cuidado para você não se tornar um humanista e viver o melhor aqui e esquecer que nós estamos aqui na terra, mas a nossa cabeça, ela está na eternidade. As coisas que nós estamos fazendo aqui é pensar na eternidade. Nós precisamos pensar na eternidade. Eu quero quase finalizar com essa frase que diz assim, não uma frase, uma história, né? Uma historinha. Um cristão e um político, os dois sentados, e aí passa por eles um mendigo com as roupas velhas. E aí o político olha para aquele mendigo e fala assim: com o meu programa de governo, eu posso dar para aquele mendigo roupas novas. E o cristão do lado do político fala assim: eu, com o meu Jesus, eu posso dar para aquele homem uma restauração, e para aquelas roupas velhas, um novo homem. O político fala assim: eu posso dar para aquele homem roupas novas. E o cristão fala assim: eu posso dar para aquelas velhas roupas um homem restaurado. O meu Jesus pode fazer isso. E o grande problema que nós vemos de toda essa narrativa, de toda a história, tanto nossa, tanto dos hebreus, judeus, israelitas, a história do mundo, ela tropeça no pecado. O pecado, ele trouxe diversas consequências. E a incapacidade moral nossa. Agostinho, ele fala assim, olha, ele tem uma frase latina que diz assim, olha, o homem foi criado pós-pecare, ou seja, o homem tem uma capacidade de pecar, mas ele também foi criado pós-não pecare. Ele pode pecar e ele pode não pecar, só que isso foi lá com Adão e Eva. Adão e Eva, eles poderiam pecar e poderiam não pecar, mas uma vez que eles pecaram, eu e você agora, nós não podemos não pecar. Não tem como nós não pecarmos. Nós nascemos num estado de pecado. Então nós não pecamos, por isso somos pecadores. Não, nós somos pecadores, por isso nós pecamos. E assim caminha a humanidade. E Deus, ele tem um padrão. Jesus diz: ninguém é bom senão um, que é Deus. Paulo disse assim: não há um justo, nem sequer. E aí, com isso, resolvendo esse problema, Jesus, ele transfere na morte dele toda a culpa do nosso pecado, ele transfere para ele. E aí ele traz um versículo que é assim: todo aquele que crê em mim jamais vai ter essa vida de castigo. Agora, se você crê em mim, você vai ter a vida eterna. Nós precisamos viver o presente com a cabeça na eternidade. Isso aqui tudo é uma habitação temporária. Eu não sei de que lado que você vai escolher estar. Eu não sei para dizer para você nessa noite qual é o lado que você tem que estar, mas eu sei dizer para você uma coisa: ame a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a você mesmo. E se você quer fazer uma revolução, se você quer estar de um lado, ame a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Se você quer estar de um lado, ame a Deus. Se você quer estar de um lado, ame a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Você quer ter um lado? Ame a Deus sobre todas as coisas e o próximo. Você quer ter um lado? Ame a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E aí, sabe que vem nesse entendimento, você quer se engajar, você quer partir para cima. E eu sou o maior encorajador das pessoas a entrarem na política, entrar no empreendedorismo. Eu sou um dos maiores encorajadores. E você tem que ir mesmo. Mas a revolução que os reformadores fizeram, e que principalmente Jesus e os apóstolos fizeram, eles
falaram assim, ó, dai a César o que é de César. Cumpre toda essa lei. E sabe o que você precisa fazer? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Sabe por quê? Porque eu resolvi o problema já. A partir do momento que você me conhecer, as minhas leis estarão cravadas dentro de você. Imagina você com a lei de Deus cravada dentro de você, nas esferas da sociedade, o impacto que você pode promover. Só que nós precisamos evangelizar as pessoas. Nós precisamos não é brigar com ninguém, mas sim evangelizar, levar o evangelho. O evangelho não começa no Novo Testamento, ele é a história. Por isso que eu trouxe a história para vocês. Parte do princípio é o evangelho todo. É toda a história que as pessoas precisam saber. As boas notícias, elas começam lá em Gênesis. É o evangelho todo que precisa ser apresentado desde o pecado, desde a raiz do problema. Então imagine uma pessoa com a mente transformada. Não adianta colocar fazer uma nova constituinte, uma nova constituição. Não vai resolver se a pessoa tiver com as mesmas roupas. Aquele homem precisa ter a vida transformada. Ele precisa conhecer o Jesus que eu e você conhecemos, para aí sim as coisas poderem começar a melhorar, começarem a dar certo. Então o que eu e você precisamos fazer para esse tempo é evangelizar, é ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, porque aonde essa pessoa estiver evangelizada, ela vai fazer a mesma coisa. E as pessoas com a mente transformada, aí sim a revolução ela vai acontecer. Não adianta nós batermos na mesa, eu sou desse lado, Jesus fala assim, ame a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo. E Jesus ele veio, ele não tem um partido, ele não se partiu, mas ele falou assim, eu vou curar a todos que chegaram perto dele, todos que creem em mim. E eu e você, nós não temos que cuidar das coisas dessa terra com tanto esmero e esquecer das coisas de Deus. O que nós precisamos cuidar com maior esmero é das coisas de Deus, que as outras coisas vão ser acrescentadas. O que eu e você precisamos entender é que nós precisamos levar o evangelho de Deus, porque o evangelho é que transforma as pessoas, não é uma constituição. Não vão ser códigos novos, leis novas, se as pessoas não mudarem o seu caráter, se as pessoas não mudarem dentro delas. E aí agora, o que você deve fazer? Então, Tiago, o que eu devo fazer? Eu também continuo não sabendo o que você deve fazer, mas Paulo dá uma sugestão para a gente. Eu quero orar e finalizar com a sugestão de Paulo. Ele fala assim, finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra a cilada do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra poderes e autoridades, contra dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir ao dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Por que história, gente? Porque uma vez que nós entendemos, lembra daquelas duas palavras-chave que eu falei para vocês no começo da história do Brasil? Duas palavras-chave aqui, ó, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E eu falei para vocês duas palavras que dominaram o Brasil: exploração e golpes. Então o que eu e você precisamos entender é a raiz dos problemas, o pecado. E aonde nós moramos, quais são os dominadores que dominam aqui. A nossa briga não são contra as pessoas, mas nesse âmbito espiritual. Para isso eu e você precisamos evangelizar essas pessoas e fazer com que elas conheçam Jesus Cristo. Ele é a solução para todos os problemas. Amém? Eu quero finalizar com uma frase. A vida
ela não tem controle remoto. A política também não. Se você não está contente com o que você está assistindo, levanta, vai lá e muda. Você está contente com a sua vida? Em todas as áreas da sua vida? A área que você não está contente, lembra, não tem controle remoto. Levanta, vai lá e muda. Eu queria que você fechasse seus olhos. Eu quero orar com você e eu quero orar por você. Pai, obrigado. Obrigado por cada pessoa que está nos assistindo. Obrigado por cada pessoa que está aqui nesse local, nesse momento, ouvindo essa mensagem. Pai, que o Senhor possa falar ao coração de cada um. Nós não temos um partido, nós temos o Senhor. Nós precisamos amar ao Senhor acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Nós precisamos evangelizar para que o Espírito do Senhor possa cravar em cada mente, em cada coração as leis do Senhor, para que aí sim as pessoas possam ser transformadas. Aí sim vai fazer sentido transformação de uma sociedade ou de uma constituição. Mas o sentido maior, Pai, não está nessa terra. Está, Pai, na terra que há por vir, na terra que foi nos prometida. Pai, é essa terra que eu e os meus irmãos estamos preocupados. Mas nós queremos aceitar, Pai, nessa noite a missão que o Senhor nos deu, de transformar, de provocar uma revolução através do amor ao Senhor e do amor ao próximo. Que o Senhor possa inundar os nossos corações, não de amor ao dinheiro, não de amor às coisas dessa terra, mas de amor ao Senhor e amor às pessoas que não conhecem o Senhor. Pai, transforma a nossa mente, transforma o nosso coração, nos dê nessa noite um coração transformado pela palavra do Senhor, que o Espírito do Senhor vá em cada lar, cada casa, cada família, cada mente, transformando. Pai, eu oro para que o espírito de corrupção que está sobre o Brasil caia por terra. Eu oro, Pai, para que o espírito de exploração que está sobre as nossas vidas, o nosso povo, ele caia por terra. Eu oro para que o espírito de alienação das nossas mentes, de cada família, cada povo caia por terra. Eu oro para que nós possamos ser um povo inteligente, um povo, ó Pai, transformado pela palavra do Senhor, um povo que conhece o Senhor, um povo, ó Pai, que teve as escamas dos olhos caída, porque conheceu o verdadeiro Deus, o verdadeiro Rei de uma nação. Pai, muito obrigado por esse tempo, obrigado por estar aqui, ó Pai, ministrando e sendo ministrado isso ao meu coração, que tanto gosto de servir a minha comunidade. Pai, que o Senhor ministre não só na minha vida, mas na vida dos meus irmãos, que a graça, que a paz, que o amor, que a prosperidade, que a misericórdia do Senhor esteja em cada lar, cada casa, cada família, nessa noite, em nome de Jesus, amém. Galera, dá um like aí, segue a gente nas redes sociais, divulga, compartilha esse, independente do dia que você esteja, compartilha aí, beijo no seu coração, é nóis, valeu!